Olha, há uma coisa, companheiros e companheiras, você viu que quando a gente está no final do mandato, você viu que nem mesa tinha. Tinha uma mesa para Deus e por hoje, parecia que eles estavam na praia, o Maratinha com outra aqui na praia, o Pessuti sozinho com uma na praia, e o Lulinha ali com um copo d'água embaixo do pé. Isso é porque eu ainda tenho 5 meses na presidência. Quando eu deixar o mandato, nem vento vai bater nas minhas costas. Pode estar tendo um vendaval. Eu passo ileso sobre esse vendaval. Eu queria, companheiros, dizer para vocês que nós precisamos ter clareza do que está acontecendo no mundo e do que está acontecendo no Brasil. Eu sinto um orgulho imenso, porque eu acho que ninguém foi mais vítima de preconceito neste país do que eu. Ninguém. E não era dos empresários. Alguns empresários tinham preconceito. Mas eu, às vezes, me sentia ofendido, porque eu ia para o interior de cá e, às vezes, chegava num debate, tinha empresário para me ouvir, para me questionar. E quem fazia assim para mim, no meio da rua, era a parte mais pobre da população. E hoje, aos 64 anos de idade, eu tenho a convicção do porquê ele fazia aquilo. É que ele não acreditava nele. E se ele não acreditava nele, ele não poderia acreditar que um igual ele pudesse fazer mais do que ele. Ele não tinha culpa. Ele não tinha culpa. Era como os negros africanos na África do Sul. Eles eram 26 milhões contra 6 milhões de brancos. E os brancos governaram a vida inteira, até que Mandela sai da cadeia, e os negros de cobre, que são maioria, e por ser maioria, eles podem eleger o presidente quantas vezes eles quiserem. E nós, ao longo desse tempo, nós não queríamos ser governantes apenas porque eram maiorias. Eu tinha que provar, a cada dia. Eu tinha que provar para um trabalhador desempregado. Eu tinha que provar para um trabalhador que trabalhava. Eu vi ferramenteiro lá em Tomerado do Campo ficar 13 anos desempregado. Eu vi neste país 21 anos. Nem no Estado tinha uma placa precisa de um empregado. Qual foi a grande obra de infraestrutura feita neste país depois do gás? Me contem. Empresários da construção civil que estão aqui, me contem. Qual a grande obra que foi feita depois de 1979, quando o gás saiu do governo? Vocês não se lembram porque não houve. E as obras do gás foram a razão do endividamento desse país. O Roberto Simons não queria fazer aquelas obras porque era preciso tomar dinheiro emprestado em dólar, que estava barato. E nós tomamos dinheiro emprestado a 3% de juros. Aí entrou um tal de Paul Volcker no Banco Central americano e precisou resolver o problema do déficit fiscal americano. E aumentou o juro para 21%. E nós quebramos a cara e nunca mais conseguimos levantar a cabeça. Foram 21 anos em que este país não fazia outra coisa a não ser discutir dívida externa. Foram 21 anos em que a gente assistia a cada 4 ou 5 meses descer um casal de gente no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, no aeroporto do Rio de Janeiro, para vir fiscalizar nossas contas, para dizer o que a gente tinha que fazer ou o que não tinha que fazer. Então é com muito orgulho que eu digo para vocês, não tem dia mais feliz na minha vida do que eu chamar o presidente Rato, presidente do FMI, e dizer para ele, meu caro, eu não quero mais o seu dinheiro, estou lhe devolvendo o seu dinheiro porque eu quero ser dono do meu nariz. Eu quero decidir as coisas que eu vou fazer neste país
E hoje, mais orgulhoso eu estou ainda, quando quebra, está nos Estados Unidos com o subprime. E quando a gente percebe que os bancos europeus, que pareciam todos sérios, mas estavam todos cheios de dinheiro podre, este país, humildemente, estendeu a mão e ofereceu 14 bilhões de dólares de empréstimo à FMI. Então, logo, logo sou eu que estarei mandando, região, quando você e a Gleide for eleito senadores, uma comissão de senadores ir lá fiscalizar o dinheiro das empresas para a FMI. É ironia do destino. Há uma ironia. Eu sou um homem que crê em Deus. E acho que Deus, de vez em quando, nos dá ensinamento. Eu tinha sido um bom dirigente sindical nesse país. Modesta parte, um dos melhores. E quando eu cansei de perder eleições, eu pensei, eu preciso procurar alguém que me ajude a chegar nos outros 20% que falta para eu ganhar as eleições. E fui encontrar o querido Zé Alencar, senador da República, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, dono, possivelmente, do maior polo têxtil do país, agora do mundo, porque comprou a Springer americana, que fabrica roupa para hospital e para cama, virou a maior do mundo. Eu fui procurar esse homem para ser meu vice. Aí eu descobri uma coisa fantástica. Era a primeira vez na história do Brasil, desde que o rei de Portugal resolveu Cabral vir para cá, que o Brasil tinha um presidente e um vice-presidente que não tinham diploma universitário. E ao terminar 8 anos de mandato, são esses dois analfabetos que vão passar para a história, depois a Dilma vai fazer muito mais, que construíram mais universidades e mais escolas técnicas nesse país. São esses dois que não tiveram diploma universitário, que dobraram em um ano aquilo que a gente conseguiu em 50. A Universidade Brasileira, ela conseguia renovar por ano as federais, no máximo 113 mil vagas por ano. Com o Reúne, nós passamos a renovar 227 mil vagas por ano. Com o ProUni, nós colocamos em 6 anos 706 mil jovens na universidade. E a semana passada, Requião, a semana passada, Gleice, a semana passada, Osmar, eu tive o prazer de participar de uma festa onde 414 jovens, dos quais 40% negros da periferia, estavam recebendo o seu diploma de médico pelo ProUni nesse país. Coisa que jamais conseguiríamos fazer. Bem, é pouco diante do que nós perdemos no século XX. Durante todo o século XX, e eu queria dizer isso para a nossa gloriosa imprensa, entre 1950 e 1980, o Brasil foi a economia que mais cresceu no mundo. Entre 1950 e 1980. Crescemos acima de 7% ao ano durante mais de 30 anos. Entretanto, quando terminou esse crescimento, a gente constatou que aquela teoria de que era preciso primeiro deixar o bolo crescer para depois distribuir, uns malandros comeram o bolo e deixaram apenas as bolinhas de chumbo para a sociedade brasileira comer. E ela estava mais pobre do que então.
E qual foi o milagre que nós provamos nesse governo? Alguns dizem que é sorte. Alguns dizem que esse Lula tem sorte. Primeiro, eu gosto de ter sorte. Porque Deus me livre uma seleção sem sorte como a nossa. Deus me livre o meu time contratar um goleiro sem sorte. Deus me livre casar uma mulher sem sorte. Então eu preciso ter sorte. Mas o dado concreto é que nós provamos algumas coisas que os empresários sabem disso. Cadê a inflação que ia causar o aumento do salário mínimo? Cadê a quebradeira do Brasil de nós combinarmos aumento de exportação com aumento de consumo interno? Porque o Brasil, vocês sabem, era assim: decidir exportar, matava o mercado interno. Decidir abrir o mercado interno, matava a exportação. Nós fizemos os dois. Aumentamos o salário. Faz 8 anos que a massa salarial cresce consecutivamente nesse país. Faz 8 anos que o salário mínimo cresce consecutivamente nesse país. E cadê a inflação?